Cássio está sendo aguardado para chegar amanhã no Cruzeiro. Ale Oliveira, muda a história recente do Cruzeiro? É o jogador mais importante que o Cruzeiro está contratando nos últimos anos? Ah, sem dúvida, né? É um cara que abala as estruturas, né, do futebol nacional. A gente estava acompanhando aqui nesse fim de semana a despedida dele, né? E quanta gente foi lá para registrar, quanta gente assistiu, né, ao vivo, quanto a gente repercutiu sobre essa saída do Cássio 13 anos depois. O cara que mais ganhou título numa das equipes mais importantes do futebol brasileiro, né? E ainda com a expectativa de poder render bastante, né? Se a gente for aí fazer uma avaliação do histórico dos goleiros mais veteranos, o Cássio ainda tem muita lenha para queimar e essa é também a minha aposta. Eu acho que o Cássio ainda pode ajudar demais o Cruzeiro, mas realmente balança, né? Mexe com a estrutura do futebol brasileiro. Ô, Nath, a saída do Cássio do Corinthians vindo pro Cruzeiro é igual a saída do Fábio do Cruzeiro indo pro Fluminense? Eu acho que são histórias bastante semelhantes, assim. O Fábio teve uma história peculiar no Cruzeiro, que diferentemente do Cássio, ele não chegou a perder posição, ir para o banco de reservas ou saiu do clube porque estava sendo questionado ou porque vivia um mau momento, né? Ele saiu do clube por outros motivos que envolvem a administração, a questão financeira, mas ele saiu do Cruzeiro sendo uma peça importantíssima da disputa do Cruzeiro naqueles anos da Série B, em especial o ano em que o Cruzeiro correu riscos, inclusive, de um rebaixamento à Série C. O Fábio foi peça importantíssima. Então, existe essa diferença entre os dois casos. Mas, em termos de um ídolo deixando um clube em que todo mundo imaginava que ele se aposentaria por lá, aí sim são duas histórias bastante parecidas e eu acho que o torcedor do Cruzeiro se apega, inclusive, ao que o Fábio fez e faz lá no Fluminense para confiar que o Cássio pode chegar aqui e pode ser tão vitorioso quanto e pode continuar escrevendo uma história muito bonita. Ninguém imaginava ver o Fábio vestindo outra camisa, ele só não foi para o Fluminense como foi campeão da Libertadores. Ninguém imaginava o Cássio vestindo outra camisa, mas o torcedor se apega a isso do Fábio. Olha, o Cássio pode chegar aqui e mostrar que ainda tem muita lenha para queimar, tem 36 anos, já falou que quer jogar pelo menos até os 40, mas a gente sabe que a longevidade do goleiro é diferente do que do atleta de linha. E aqui no Cruzeiro, o Cássio vai encontrar algo que estava faltando lá no Corinthians, que é justamente a confiança. Enquanto lá ele tinha a desconfiança, aqui está todo mundo tratando ele como uma grande contratação, como um cara que vai chegar para resolver o problema do gol do Cruzeiro. Ô, Edu, e analisando tecnicamente e de perfil de liderança que muito se fala do Cássio, o Cruzeiro ainda é um clube em reconstrução? É um elenco que passa por uma transformação, porque o clube acabou de ser vendido, e o Cássio chega em meio a isso tudo. Como tecnicamente o Cássio impacta no time do Cruzeiro e como em termos de tamanho, de liderança, de postura, o Cássio também impacta no clube Cruzeiro. Ô Léo, é que a contratação do Cássio, o tamanho dessa contratação vai além do Cássio. A discussão que a gente tem visto com colegas da imprensa nacional é se o Cássio tá tomando uma decisão correta, se o Cruzeiro é o destino ideal para o Cássio. Eu acho que tem uma turma que ainda não entendeu o recado que o Cruzeiro está passando para o mercado. Porque há algumas semanas, o Rafael Cabral saiu do Cruzeiro e o Cruzeiro foi lá no Grêmio e buscou o goleiro reserva do Grêmio para substituir. A partir do momento que troca-se o comando do clube, o Cruzeiro vai lá no Corinthians e tira o maior jogador da história do clube do Corinthians, que é o Cássio, que passa por um momento ruim tecnicamente, passa. Mas o Cruzeiro foi lá e buscou esse cara. Tem uma turma que ainda não entendeu que o recado que o Cruzeiro está passando com a contratação do Cássio não é só a contratação do Cássio. O recado que o Cruzeiro está passando é que o Cássio é o primeiro da lista de mudança de patamar que o clube pretende a partir do segundo semestre. É esse o recado que o Cruzeiro tem passado e que algumas pessoas ainda não conseguiram entender. Porque se o Cruzeiro estivesse contratando o Cássio para a temporada e ponto, o Cruzeiro não ia mudar de patamar dentro de campo. Ele ia melhorar o seu setor de goleiro, mas ia continuar com um time limitado. Mas tem muita gente que ainda não entendeu que essa contratação é um recado para o mercado, é um recado para o futebol brasileiro, de que o Cruzeiro pretende ainda esse ano mudar de patamar na tabela do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na disputa contra alguns adversários, naquilo que ele se propõe dentro dos campeonatos. Porque o Cruzeiro, que nesse momento briga para permanência na Série A, está passando um recado para o mercado que a partir da janela a briga dele vai ser outra.
E o Cruzeiro, que tem como adversário hoje o Atlético Goianiense, o Juventude, as equipes que brigam lá atrás, tá passando um recado pro mercado que o Cássio é o início de um novo momento que o Cruzeiro vai buscar ter como adversários os times lá da frente, lá da ponta do campeonato. Então é um recado que o Cruzeiro tá passando e que tem uma turma que não entendeu ainda. O Cruzeiro está iniciando essa mudança com o Cássio. Ele não está trazendo o Cássio e ficando no Cássio. Então, além da contratação e do tamanho do Cássio, que é grande por si só, é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, do Corinthians, muda o patamar do gol do Cruzeiro, eu acho que o grande ponto o Cruzeiro está passando um recado de que está iniciando com o Cássio um novo momento na sua história. Do Panzi, o Atlético vai mais do que nunca precisar do seu elenco, porque o calendário do Galo já é mais apertado, o Galo está nas 3 competições ainda, e ainda com 2 semanas de paralisação do Brasileiro, isso aperta ainda mais. Seria para fazer uma troca, se possível, trazer o Alonso liberando o Gemerson, ou seria para ter os dois? Se puder ter os dois é melhor, né, Léo? E tem muita gente que não está entendendo ainda uma possível contratação do Alonso. A gente precisa entender o elenco do Atlético como função e não só como posição de origem, né? O Alonso é um jogador que tem a capacidade de ser o zagueiro e defender uma linha de 4 como lateral esquerdo. Meio que o contrário do Saravia. O Saravia é o lateral que tem a capacidade de sair como zagueiro. O Alonso seria o zagueiro que tem a capacidade de defender como lateral. Numa ausência do Arana, o Alonso fecharia uma linha de 4 como lateral e faria uma saída de 3 como zagueiro. E o Atlético não precisaria ter um ala, ele poderia ter um ponta. Ele poderia ter um Scarpa do lado esquerdo, porque o Scarpa não volta para fechar a linha de 4, quem faz isso é o Saravia. Então, para você analisar um reforço, você tem que analisar as funções e o jeito do time jogar. E não só a posição de origem. O Atlético não precisa de outro zagueiro. Opa lá, o que esse cara tem a capacidade de fazer? Ele tem a capacidade de entregar uma função que nesse time é importante? Tem. Ele consegue fechar uma linha de 4 como lateral, que ele já jogou assim na seleção do Paraguai, já jogou assim no Atlético. Então, entendendo as funções que dentro do Atlético hoje existem, uma contratação do Alonso seria muito importante. Eu fiz até uma pergunta boba pro Edu. É claro que ficar com os dois é melhor. Eu concordo que foi uma pergunta boba, Edu. Você foi gentil em respondê-la sem falar nada. Mas, Nath, o Grêmio está conversando com o Gemerson. E existe uma possibilidade do Alonso. Seria um ganho pro Atlético? Os dois têm mais ou menos ali mesmo patamar de idade. Mas o Alonso, porque tecnicamente mais jogador que o Gemerson, você faria essa troca assim, sem pensar? Tecnicamente o Alonso é superior ao Gemerson e tem essa questão que o Edu destacava da versatilidade. O Alonso sabe desempenhar mais de uma função no campo. O Gemerson já é aquele zagueirão mesmo, que tem como suas principais características e qualidades a velocidade, a imposição física, a capacidade que ele tem às vezes de ganhar duelos individuais com os outros atacantes, justamente pela sua imposição dentro do campo, mas tecnicamente o Alonso é superior. Eu até olhava aqui os números do Alonso, ele vem atuando, sendo titular, jogando 90 minutos, então não é um jogador que está escanteado, é um jogador que vai chegar com ritmo de jogo, sendo uma peça importante, o time dele pode ser campeão, inclusive, no próximo final de semana, então está atuando num nível de enfrentamento legal e acho que tecnicamente acrescenta mais que o Gemerson. Eu até pensei que talvez o Atlético não fosse abrir mão do Gemerson. Talvez fizesse um movimento justamente para ter os dois, para ter o Júnior Alonso como um lateral, dependendo da circunstância, e o Gemerson como um zagueiro. Mas se não iniciaram as conversas por renovação até agora, acho que o Atlético está vendo como financeiramente compensatório abrir mão do Gemerson, que ao longo da sua caminhada teve altos e baixos. Vive um bom momento agora, mas sempre teve questionamentos. O Alonso chegaria com mais respaldo. Mas tem que ser o Alonso de 2021, né? Porque o Alonso de 2022 deixou a desejar. Ale, no rol aí de importância dos zagueiros do Atlético, onde está o Gemerson? Pra hoje, eu acho que na cabeça do treinador, eu acho que ele tá ali entre primeiro e segundo, viu? Eu acho que ele tem moral. Aliás, teve moral com todos os treinadores. Talvez pelo vigor físico e pela velocidade. Só que o Milito, ele tem uma diferença. Para ele, o zagueiro tem que obrigatoriamente, além da velocidade, sair jogando. E aí o Gemerson tem muita dificuldade. Para mim, nesse aspecto, o Fux é o primeiro. E aí, na sequência, seria mesmo, talvez, o Batalha improvisado. E ele não vai abrir mão desse tipo de zagueiro, com essa característica. Por isso que